Olá! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o compromisso com Deus. Acompanhe os textos com a gente. Acompanhe a reflexão. Vamos juntos. É importante nós compreendermos que a salvação ela é um fato que não diz respeito só à vida e à morte, como se fosse uma passagem para o céu, como se fosse um trunfo guardado na manga para usarmos na hora em que precisarmos. Não. A salvação implica numa mudança de vida, numa mudança de conduta. A salvação implica num novo começo. E este novo começo de vida agora se dá com Cristo, sob a direção do Espírito de Deus, que vive e habita dentro de nós. Nesse sentido, a vida eterna começa agora. Nesse sentido, a salvação age para a transformação da vida agora, de uma vez por todas. E a morte não precisa mais ser temida, porque na verdade é uma porta para a vida eterna. Vida eterna que já começou. Começou no momento em que aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nós já temos a vida eterna, mesmo aqui, mesmo sem termos morrido. Assim, Jesus é de fato o nosso Salvador, mas também é Senhor das nossas vidas. Viver para Cristo e viver sob o senhorio de Cristo é a característica principal do verdadeiro cristão. Não há outro sinal, não há outra manifestação externa que indique que somos filhos de Deus e que estamos debaixo do senhorio de Cristo, quanto à nossa conduta de vida. Conduta de vida dirigida por Deus, dirigida pelo seu Santo Espírito que habita em nós, dirigida pelos ensinamentos de Cristo na Bíblia. E isto não é penoso, isso não é uma nova escravidão, mas é a maior alegria que uma pessoa pode experimentar. Quando lemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 5 e versículo 15, nós aprendemos que agora temos um novo objetivo de vida. Nós temos uma nova meta, nós temos uma nova direção para viver. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Na prática, isto se dá vivendo para o inteiro agrado de Deus, frutificando para Ele, crescendo no conhecimento de Deus através da Bíblia e através das experiências de fé vividas dia a dia. Crescendo, sendo fortalecidos em todo o poder, segundo a força da glória de Deus. Perseverando com toda longanimidade, com toda paciência e com toda alegria. Isso está escrito na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 10 e 11. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. E assim, nós somos levados a entender que o nosso novo propósito de vida é obedecer ao nosso Senhor Jesus. Obedecer a Deus é muito importante. Deus dá muita importância à nossa obediência a Ele, à nossa vida de conduta ética segundo os seus padrões. Veja o que está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Nesse texto, o rei Saul havia se apressado em sacrificar. E ele não poderia ter feito isso, porque ele não era sacerdote. Ele não esperou o sacerdote Samuel chegar para sacrificar a Deus, para fazer o culto. E rapidamente, apressado, achando que o importante era o sacrifício, o importante era o culto, ele tomou o lugar de Samuel, tomou o lugar de sacerdote, sacrificando um cordeiro a Deus.
E Samuel diz para ele que é muito mais importante obedecer do que sacrificar. Essa obediência a Deus, muito mais do que servos de Cristo, nos faz amigos dele. Cristo nos chama de amigos. Aqueles que obedecem sua palavra são tratados por Cristo não como escravos, não como servos, mas como amigos seus. Ele disse isso no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15 e também no versículo 21. E também no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, veja o que diz o texto. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Essa relação de obediência a Cristo, de amizade, esse novo propósito de vida que temos, esse compromisso com Deus, é chamado pela Bíblia de santidade. Isto é o que é viver uma vida de santidade. A ideia comum de que santo é aquele que não peca, é aquele que não erra, isso não confere com o conceito bíblico de santidade. Segundo a Bíblia, santo é aquele que é separado para Deus, é aquele que está crescendo no conhecimento de Deus, é aquele que está vivendo dirigido por Deus. Nesse sentido, todo cristão é santo, é separado. Assim, a santidade tem o sentido de aperfeiçoamento, não tem o sentido de impecabilidade, de perfeição, de pureza extrema, mas tem o sentido de crescimento, aprendizado, abandono de antigos pecados, de antigos costumes, de antigos erros, para o aprendizado de novos valores e novas práticas. Isto é o que é chamado nas Escrituras de santificação. E mais, a presença de Deus em nossas vidas é o que nos santifica. Esta santificação, este crescimento, este aprendizado é o desejo de Deus para nossas vidas. Se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, qual é o propósito dele para a sua vida, tem perguntado, tem questionado e não tem encontrado a resposta, leia o que diz a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Ali está o desejo de Deus para as nossas vidas. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Para melhor compreensão, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, nos versículos 14 e 16, nesse texto ele faz uma comparação da nossa vida antes e depois de termos conhecido a Cristo. Vamos ler o texto. Como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinhais anteriormente, da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Muito mais do que isso, é preciso que compreendamos que para o pecado nós estamos mortos. Veja o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? É como se, crucificados com Cristo, assim como Cristo morreu para o mundo, nós também morremos para os pecados, morremos para as más práticas, morremos para os maus costumes. E não precisamos voltar a eles, porque nós não somos mais escravos deles. E agora, vivendo para Deus, nós podemos fazer boas obras. Isso é o que está escrito na segunda carta que Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 2, no versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor,
estando preparado para toda boa obra. Nesse texto nós compreendemos que nós agora estamos aptos a fazer boas obras. Muita gente, quando adentra, ingressa ou participa de alguma religião, de algum segmento religioso, de alguma sociedade beneficente, dá um valor muito grande às boas obras. Isso dá a entender que as boas obras é muito importante para a purificação, para a melhoria da conduta, até para a salvação. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que estamos aptos a fazer boas obras quando somos purificados por Cristo e agora decidimos a viver uma vida de obediência a Ele. As boas obras são parte da nossa vida e fazemos essas boas obras por gratidão, não por necessidade, não porque vamos nos tornar melhores, não porque nós vamos nos purificando, não porque nós vamos crescendo de grau diante de Deus, não porque nós vamos nos tornando iluminados, mas fazemos boas obras simplesmente porque é parte do nosso caráter, é parte do caráter de Cristo que vive em nós. Em Efésios 2, capítulo 10, Paulo deixa bem claro o papel das boas obras na vida do cristão. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Também, na carta que Tiago escreveu no capítulo 2, versículo 18, ali está escrito que as boas obras são ações nossas, que mostram a todos que nós praticamos aquilo que nós dizemos crer. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Se cremos num Cristo bom, num Cristo longânimo, num Cristo perdoador, num Cristo que cura, num Cristo que alimenta, assim nós fazemos as boas obras, porque isso é parte daquilo que nós cremos. As boas obras têm um único objetivo na nossa vida: mostrar quem é Deus, qual é o seu plano de salvação, quem é Cristo e o que Ele fez por nós na cruz. E isso está escrito em Mateus 5,16 e na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Vamos ler esses textos para compreendermos que é glorificando a Deus que nós fazemos as pessoas olhar para Ele e não para nós e nem para as boas obras. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás nos céus. Mantende exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. As boas obras, então, têm um papel muito importante na vida do cristão. Mas é um papel exercido e que se dá como consequência do nosso relacionamento com Deus. As boas obras não são um meio para alcançarmos salvação, nem alcançarmos qualquer bênção de Deus. Ela é o resultado da nossa experiência com Cristo. Vamos compreender isto na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, nos versículos 23, 24 e 28. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Lidos esses textos, resta perguntar: você está disposto a fazer isto? Você está disposto a servir a Deus? Você está disposto a segui-lo de todo o coração e praticar obras boas como consequência desse relacionamento com Deus? Assuma com Jesus o compromisso de segui-lo até o fim de sua vida e não abra mão disso. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.